Poder Legislativo. Nessa caixa preta tinha um mensalão, desvio de verba pública para beneficiar determinados partidos, determinados. Nessa caixa preta se encontrou, senhores, a doação de recursos escusos para campanhas políticas. Nessa caixa preta, encontrou doações de empreiteiros para a reforma de sítios, para a reforma de apartamento, construção e reforma de apartamento. Quem sabe nessa caixa preta vamos encontrar até doação para a reforma da Casa Civil brasileira, do governo brasileiro. Essa caixa preta mostrou que alguém que pregava moralidade usava esse discurso por uma ausência de programa de governo apenas para esconder as suas fragilidades e as suas intenções de poder. Um projeto de poder, não um projeto de gestão. Falo isso porque ontem o ex-presidente, nas gravações reveladas com sua voz conhecida, dizia que o Superior Tribunal de Justiça estava acovardado. Com a devida vênia, nós não estamos acovardados. E nunca estivemos acovardados. E não estamos acovardados porque colocamos a mão, o dedo na ferida. Colocamos o dedo na ferida para investigar todos aqueles que se dispuseram a praticar atos ilícitos, atos criminosos. A quinta turma que julgou a famosa Operação Lava Jato, que tem julgado os recursos da Operação Lava Jato, não se acovardou, pelo contrário, se encorajou para manter a elite brasileira na cadeia, como havia determinado o juiz Sérgio Moro. Acovardado estaria aquela turma se não julgasse com independência. Mas não, os ministros íntegros e corretos que integram aquela turma julgaram segundo o seu livre-arbítrio. Não importa se um concedeu ou outro negou. Mas o importante é que todo mundo teve a coragem, a determinação de expressar o seu entendimento. E sem ceder a nenhum tipo de pressão. Esta casa não é uma casa de covardes. Essa casa é uma casa de juízes. Juízes íntegros, que não recebem doação de empreiteiras. Essa casa não se alia a ditaduras da América do Sul, concedendo benefício a ditadores e a grupos políticos que estrangulam a liberdade na América Latina. Essa casa é de homens decentes que trabalham diuturnamente em prol de uma justiça brasileira. Não vi até hoje nenhuma resposta. Ontem deveria ter saído uma nota desta casa manifestando a sua posição. Mas se não saiu, tomo a liberdade de fazê-lo como um dos mais antigos ministros dessa casa. E porque nada temo e porque nada devo. É estarrecedor a ironia, o cinismo daqueles que cometem delito e querem se esconder atrás de uma falsa alegada violação de direitos. Diz que se revelou que não poderia revelar, mas não se nega os fatos. E por que não tem como negar aquilo que está gravado com a voz nitidamente reconhecida por qualquer cidadão brasileiro? Não somos nós o culpado de bandidos estarem na cadeia. A culpa é daqueles que denigram a imagem do Brasil, que praticam ilícito e que se apropriam das verbas públicas, do patrimônio público. Esta casa não tem perfil de alguns que queixam da justiça. Essa casa tem o perfil de homens isentos, decentes. E se alguns aqui foram nomeados ou indicados por este ou aquele presidente, a eles nenhum favor se deve.
porque aqui se nomeia homens íntegros, probos, de notável conhecimento jurídico. E o presidente, quando nomeia ou indica, não faz favor nenhum, cumpre o seu dever. E o seu dever, a sua obrigação constitucional, é de escolher o melhor dentro da lista tríplice. Portanto, aqui, ninguém deve favor ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, à senhora Dilma Rousseff, a qualquer outro governante deste país. É estarrecedor ouvir o que eu ouvi ontem. Eu não acredito que estamos. Eu não me envergonho de ser brasileiro. Nunca me envergonhei, honro-me de ser brasileiro. Envergonho de ter algumas lideranças políticas que o Brasil tem. Isso é de envergonhar o Brasil perante o mundo. Eu jamais poderia me calar diante de uma acusação tão grave. Mostra o caráter, mostra a pretensão ditatorial, mostra a arrogância de quem pronunciou tais palavras. Nós não nos unimos à elite. Alguém disse que a elite não o tolera. Mas é a elite que lhe faz doações, é a elite que lhe empresta o jatinho. É a elite que coloca jatinho para viagem ao exterior. Não são os juízes brasileiros. Não é o senhor Moro. E aproveita a oportunidade. Goste ou não goste, concordo ou não. A justiça brasileira de primeiro grau tem os meus aplausos. A atitude do juiz Moro, goste ou não, certa ou errada, revelou a podridão que se esconde atrás do poder. Se alguns caciques do judiciário se incomodam ou invejam do prestígio que ele adquiriu, lamento, porque nós precisamos de muitos outros juízes e o temos, embora ainda não conhecidos, pela sua descrição, e até porque não julgaram causas da dimensão. Moro não é famoso porque está na imprensa. Moro é famoso porque julgou uma causa que repercutia e que tinha como partes autoridades brasileiras. O Brasil precisa de muitos Moros e nós, o judiciário, temos que garantir essa justiça de primeiro grau. E ao Superior Tribunal de Justiça, como coordenador, como supervisor da Justiça Federal, tem o dever, ao superior CAC, o dever indeclinável de defender a Justiça Federal brasileira, desde o juiz do primeiro grau até o desembargador do Tribunal Regional Federal. A Constituição diz que junto ao Superior Tribunal de Justiça funcionará o Conselho da Justiça Federal, com poder de supervisão, planejamento, administração e corregedoria da Justiça Federal. Não podemos nos curvar, não podemos abdicar do dever de administrar. E administrar está a proteger a honradez, o exercício livre da judicatura. Pena que a liderança do judiciário brasileiro tenha se omitido, ou está se omitindo, na defesa dos juízes de primeiro grau, sobretudo, na defesa da instituição. É uma crise de liderança que permite esse tipo de ataque. Deus queira que aqueles que têm o dever indeclinável, inclusive o Conselho Nacional de Justiça, que uma palavra até agora não deu, porque sua função não é punir a pena, é planejar, é defender, é assegurar a autonomia do Poder Judiciário. E a gente vê uma série de ameaças tendendo a sacrificar essa autonomia, querendo vincular um juiz aos interesses dos maiores, da elite brasileira, a qual o judiciário se recusa a associar.
para assegurar efetivamente a integridade do direito positivo brasileiro, para resguardar e garantir a prevalência da ordem jurídica nacional. Repilo veementemente as palavras do senhor Lula, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando diz que esta casa está acovardada. Essa casa está consciente e avaliza todas as apurações de fatos tidos como delituosos, ainda que envolva sua agora excelência, ministro da Casa Civil do governo brasileiro. Não vamos nos intimidar, não vamos baixar a cabeça, porque essa casa, o Superior Tribunal de Justiça, é uma casa de homens probos, íntegros, que não há de se prostituir, de se mistuir nesse jogo sujo de corrupção por que passa o Brasil. A nós garante, asseguraram, a nós cabe indeclinavelmente a tarefa de garantir a prevalência da ordem jurídica, processando, condenando todos aqueles que efetivamente se mostrarem culpados. E digo, nenhum sigilo que se estabelece no processo penal é em benefício do réu ou do investigado, mas em benefício da ordem pública, em benefício da investigação. E não é o fato deste ou aquele cidadão ter ostentado um cargo de presidente da República ou possuir status de ministro que justifique um tratamento diferenciado por parte do Poder Judiciário brasileiro. O Brasil é maior que todos esses indivíduos. O Brasil é maior que todos os partidos políticos, maior que todos os presidentes da República. E o Brasil é grande porque tem uma justiça grande e independente. Desculpe ter-me talvez excedido, mas eu não poderia deixar de defender a Justiça Federal, saudar o ministro Moro pela coragem, pela bravura, que os juízes federais brasileiros que mostrem também e têm mostrado a mesma bravura, que nós continuemos com a coragem de pôr a mão naqueles que denigrem a imagem do Brasil e que praticam ilícitos e que cometem crime. Esse tribunal não é covarde, ao contrário, é corajoso. Corajoso por manter os grandes na cadeia. E ao vez, corajoso, parafraseando as palavras de Lula, que disse que o pobre vai para a cadeia e o rico vira ministro, lutando para que o rico criminoso não se torne ministro dessa República. Muito obrigado pela